Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, todos vocês. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glória a Deus. Com essa palavra vos saúdo todos, irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Você pode sentar. Você que está nos assistindo, que Deus possa te abençoar ricamente. Queremos dar aqui um bem-vindo também aos irmãos ali da Granja Portugal. Levanta a mão, irmão da Granja Portugal. Alguns irmãos estão ali. Também eu estava vendo aqui alguns obreiros ali do Parque Rio Branco, né? Estão aqui, né? Nós sempre estão aqui, né? Que bom. Revelo vocês, né? Nas terça-feiras, se gostam de estar aqui, isso é bom. O obreiro, né? Está sempre visitando a sede. Amém, queridos? Né? Nessa noite queremos aqui também enaltecer o nome do Senhor Jesus pela igreja, né, que tem convocado, né, para a gente passar esse mês, não só orando, mas também toda a mensagem que seja ligada à oração. E quando se fala de oração, irmãos, é algo muito tremendo, né? Mas eu não digo só falar de oração, mas também a gente tem uma vida de oração, né? Mas a igreja ela já está de parabéns por incentivar, né, aos irmãos a ter essa vida de oração, uma vida contínua, uma vida diária de oração. Pelo menos a igreja está incentivando, lembrando, né? E aqueles que têm abraçado, com certeza, irão ser agraciados. Tá bom? Nem todos abraçam, né? Mas eu louvo a Deus pelos que estão abraçando, né? Nas igrejas, porque eu não sei, né? Eu não sei, né? Uma pessoa que não ora, essa pessoa, ela passa mais problema. E os problemas são mais difíceis de ser resolvidos. Sabia disso, irmãos? Primeiro porque falta o alento de Deus. Quando você ora, você tem aquela conversa com o Senhor começa a te confortar na hora da aflição, é ou não é? Hã? Senhor, eu estou passando isso, mas eu estou contigo, eu não vou largar, eu não vou deixar. O Senhor, Ele começa a se revelar para o crente, para a igreja, né? Isso é muito bom. A gente hoje já é 18, né? São 18 dias que a gente tem falado sobre isto, e que a gente possa ter exatamente como hábito, né? E eu estava vendo aqui, né, o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa igreja de Colosso, essa igreja, né, aos Colossenses, né? Essa carta, ela é a 7ª carta de Paulo, das suas 13 cartas, essa é a 7ª. Essa é a 3ª carta que Paulo escreveu na prisão, né? Ele estava preso em Roma, e ali ele escreve essa carta,
para os irmãos. E essa carta ela teve assim um rodízio também para a igreja de Laodiceia, os irmãos. Diz que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com dois propósitos. Essa carta é dividida em duas seções. Veja bem. Primeiro, ele motiva, ele fala à igreja a respeito do ensinamento, da sã doutrina. E a segunda seção, ele fala exatamente a exortação. Exortação e considerações. A exortação, uma delas é perseverar na oração. Ele exorta a igreja, ele escreve à igreja para que a igreja venha ter esse cuidado, gente. Esse cuidado. Ontem eu estava discipulando aqui os irmãos ali atrás, e eu vi aqui os irmãos orando, E louvo a Deus por vocês que estiveram ontem aqui, estão aqui hoje de novo, Então, mas ontem era reforço na oração, com certeza houve uma palavra, como também nós iremos trazer uma palavra a respeito disso. Essa igreja, irmãos, ela era uma igreja que Paulo, ele visitou essa igreja na sua segunda e na sua terceira viagem missionária. E alguns irmãos não viram Paulo chegar por ali, mas Paulo ele tinha amigos ali, naquela cidade, e um deles era Filemão. Diz a história que Paulo, sempre quando ele chegava ali naquela cidade, ele se hospedava na casa de Filemão, um dos seus amigos, um dos seus companheiros, Esse Filemão era um crente hospitaleiro e Paulo era um dos seus hóspedes. Era um privilégio, ter Paulo na casa. Concorda, irmão? Que bom ter Paulo, visitando a casa ali. E aí a gente pode ver que ali naquela cidade tinha judeus, tinha bárbaros, tinha citas, tinha ali grego, tinha servo, tinha livre. Era uma cidade homogênea. Uma cidade que tinha ali várias pessoas de outros países, de outras cidades. E aqui a gente pode ver exatamente, eu estava vendo aqui, perseverar em oração. Quando nós falamos em perseverar, querido, eu escrevi algo aqui. Perseverar significa se dedicar. Perseverar significa continuar firme. O que subtende, que é uma persistência, é um fervor, é um apego à oração. E a Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, que quando Pedro estava preso, quando a igreja soube que Pedro tinha sido preso, o que foi que a igreja foi fazer? A igreja se reuniu e ali foram fazer um culto de quê? De oração. E diz a Bíblia que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando, perseverando em oração. Ou seja, a igreja ali, com certeza ela colocou ali um propósito. Nós só vamos sair daqui, da oração, quando Pedro for solto.
Isso mostrava uma igreja amorosa, uma igreja que se preocupa com as pessoas. Hoje nós temos esse templo aqui, né, bem ornamentado. Nós temos ali o Potira, temos as nossas congregações, ali a Iparana, que a gente cuida, mantendo o templo. Mas o mais importante dessas paredes são pessoas. Pessoas. Não adianta eu aqui querer tudo bonito aqui, do bom e do melhor, se nós não nos preocuparmos com pessoas. É por isso que nas nossas orações nós temos que colocar o nosso bairro. Amém, queridos? Senhor, salva Parque Albano, né? Salva o Potira, salva o Iparana, salva ali o Parque Rio Branco, né? Salva ali a Granja Portugal, né? O Itambé, Ara 80, né? Carnaubinha, ali Água Boa. E as próximas igrejas onde nós iremos abrir. Amém, queridos? Nós temos que levantar nossa voz assim. Vejam que a oração de Jesus ali, em João 17, aquela oração que chama-se uma oração sacerdotal, aquela oração, era a oração que o Senhor orava pelos que já estavam na fé, pelos discípulos, pela igreja, mas ele também orava pelos aqueles que ainda iam pertencer à igreja. Deus, que a igreja possa ser como nós, como eu, sou um no Pai, que a igreja também possa ser isto. Amém, queridos? Ou seja, era uma oração pedindo para Deus, na verdade, abençoar a união da igreja. E aí agora que a gente pode ver, Paulo agora incentivando os irmãos a perseverança na oração naquela igreja de Colosso. Era uma advertência que ele dava ali exatamente porque era uma igreja que estava ali localizada e que os irmãos precisavam, na verdade, ter esta perseverança. E aqui a gente pode ver exatamente quando ele ora sobre esta perseverança, né? A gente pode ver, amados irmãos, que a pastora estava falando muito bem domingo a respeito de um combustível. Ela fazendo aqui uma ilusão, sobre o combustível do transporte, que o transporte ele não tem como se locomover, além do motorista, do condutor, se não tiver combustível. Assim é o crente. Se nós não tivermos o combustível chamado oração, nós não andamos muito, nós não iremos longe, nós não iremos, irmãos, chegar no final da caminhada. E aí a gente pode ver que nós humanos, se nós não tivermos este combustível, nós somos tendenciosos, sabe o que, queridos? A começar a abraçar as coisas do mundo, a desvanecer na fé, a desistir do propósito com Deus. Aí se torna aquela pessoa natural,
porque falta combustível chamado oração. Ele vem para a igreja uma vez e outra, bem distante. Quem ora ama a igreja ou não? Quem ora ama a casa do Senhor, não? Hein, querido? Quem ora, o Senhor dá, na verdade, essa alegria. Diz a Bíblia que o irmão Davi, lá no Salmo 122, não é isso? O que é que ele disse no verso 1? Olha só. Ou seja, Davi disse: olha, quando me convidam para ir à casa do Senhor, isto me traz o quê? Alegria. Porque Davi também era um homem quebrantado na presença do Senhor. Olha o que diz Salmo 40, o verso 1 aí, por favor. Esperei com paciência em quem? No Senhor. Isso é oração. E Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Nós não sabemos quanto tempo Davi orou para receber a resposta de Deus. Só que aí está a resposta de Deus na parte B do versículo. Às vezes, pessoas começam a orar e logo desiste. Ora por uma causa, ora por um propósito e acha que Deus não vai ouvir. Mas aí Davi diz o que? Esperei. Eu estou clamando e vou esperar com paciência, eu não vou me desesperar. O que é que você está pedindo ao Senhor? Hein, irmão? O que é que você tem pedido ao Senhor nesses últimos dias? Ou você não tem pedido nada? Quem ora, pede. Se pedir, a porta vai o quê? Se abrir. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque o Senhor, Ele se encontra perto. Aleluia. Não deixe Ele ficar distante. Busque a Ele enquanto você pode o encontrar. E a oração é isso, queridos. Nós temos que ter a oração como estilo de vida. Olha o cansaço, tem pessoas que começam, na verdade, a dizer que está cansado. Ora mesmo cansado, mas não deixa de orar. E aqui a gente pode ver exatamente, amados irmãos, o verso 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça, em agradecimento, em louvor. Salmo 37, verso 5 aí, por favor. Entrega o que, irmãos? Entrega o quê? O que é que você vai entregar ao Senhor? O teu caminho. Confia em quê? Nele. E Ele o que é que Ele vai fazer? E tudo Ele fará. É a salvação de teu esposo, é a salvação da tua esposa, do teu filho, de alguém da tua família. Ele vai fazer. É algo que nós estamos buscando fervorosamente, hein, queridos? Nós estamos tendo essa conversa com o Senhor, nós estamos tendo, na verdade, nós estamos sendo perseverantes no Senhor.
Coloca o teu joelho no chão e tu vai obter resposta. Glória a Deus. Vamos ver o que diz aí Efésios 5:19, por favor. Falando entre vós com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, se alegrando. É o que nós estamos aqui na igreja, né? A gente começa de joelho, depois se levanta, vai fazer o quê? Começa a louvar o Senhor, não é verdade? É a oportunidade que Deus dá. É uma coisa que você não pode ficar calado quando a igreja está cantando, louvando o Senhor. Aleluia. Veja o que diz também aí 1 Coríntios 16:9. Porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. É o que nós podemos ver aqui, quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso 3, veja o 3 do texto, por favor. Orando também, juntamente por nós. Paulo estava orando, mas também estava pedindo o quê? Oração à igreja. Para quê? Para, que Deus nos abra porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ou seja, na oração, Deus abre e fecha a porta. Mas Paulo estava aqui, venha abrir essa porta. Ele não estava pedindo aqui uma porta de emprego. Ele não estava pedindo aqui, na verdade, que alguém viesse aumentar o seu salário. Ele estava pedindo para que Deus viesse abrir a porta da palavra. Que eles viessem ter liberdade de anunciar o Evangelho. E olha, queridos, que naquela época era muito difícil. A perseguição era sobre os santos, sobre a igreja. E hoje, que perseguição nós temos? Eu não vejo perseguição, todos nós temos liberdade ou não de pregar o Evangelho em qualquer canto, hein? Se eu sair daqui, for andando a pé para minha casa, encontrar alguém aqui que ainda não confessou a Jesus, eu posso falar livremente ou não para essa pessoa dizer: olha, Jesus Cristo te ama, Ele quer te salvar. Jesus Cristo, Ele é a porta que dá acesso aos céus, e Ele morreu por ti na cruz do Calvário. E através dele tu vai ter vida nova, através dele tu irá, na verdade, ser uma nova pessoa. Nós temos ou não essa liberdade? Com certeza, né? Você vai aqui, você que vai andando a pé para casa, você vai encontrar várias pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E você vai falar para ela e não vai ter nenhuma punição. Mas naquela época, ou seja, as portas que Paulo pedia para abrir, essa porta já está aberta para nós. Amém, queridos? Essa porta, ela já foi aberta. Nós temos liberdade, né? E ele orava que vocês orem por nós. Paulo foi para aquela cidade e não poderia, na verdade, estar ao público devido à perseguição, e alguns irmãos não conseguiram ver ele, não conseguiram ver Paulo devido perseguições que estavam sobre a sua vida. Aleluia. E Paulo
ele falava exatamente, veja o que diz o capítulo 2, 1 e 2, para confirmar exatamente o que nós estamos falando, de Colossenses. Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, 1 e 2. Porque quero que saibais, quão grande combate tenho por vós, pelo que então em Laodiceia, e porquanto não viram o meu rosto em carne, ou seja, vocês não conseguiram me ver, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Ou seja, vocês não puderam me ver devido às perseguições, não puderam ver o meu rosto em carne, mas ele esteve lá, tanto na segunda como na terceira viagem missionária que ele fez. Amém, queridos? Como Paulo gostaria de rever os irmãos, até porque ali ele tinha muitos amigos, como eu já falei. Um deles era Filemão. Amigo de fé, né? Amigo de caminhada, amigo de oração, né? O apóstolo Paulo, ele tinha pessoas muito próximas a ele. Filemão era um deles. Diz a Bíblia que Jesus Cristo tinha 12 discípulos, mas tinha 3 que eram mais próximos dele. Quem era? Tiago, Pedro e João. Não era? Não era isso? Amava todos, mas tinha aqueles que eram mais próximos, né? Amigos mais próximos, pessoas mais próximas. Então, era desse jeito, amados e queridos irmãos. Veja o que diz aí o verso de número 4, por favor. Quatro e 4. Para que o manifeste como me convém falar. Até nisso, irmão, nós devemos ter muito cuidado. Aí fala do controle da língua. Ou seja, o crente não é para estar falando palavras à toa, mas ele pedir a Deus: olha só, Senhor, que tu me ajude para que manifeste como me convém falar. Até nisto o crente faz diferença. Quando ele abre a sua boca, Senhor, o que é que eu devo falar? Me dá sabedoria. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode falar alguma coisa que venha magoar as pessoas ou não. A gente pode falar alguma coisa que até mesmo não é do agrado de Deus. Foi uma coisa engraçada. Uma certa vez eu estava com uma pessoa e aquela pessoa disse uma bobagem. Ela está com a mão na boca, bem forte. Eu digo, meu Deus.
Eu digo, adiantou o quê? Não. Adiantou, né? Falou uma besteira lá, era só pedir perdão, né? Você não quer mais falar essas coisas, não. Olha Paulo aí. Como me convém falar. Paulo estava preocupado. Não basta só pregar. Não basta só ensinar, irmãos. Nós temos que aprender aqui uma coisa, e no nome de Jesus. Por mais sábio que alguém queira se achar, entendido, nós não podemos falar algo de nós mesmos, gente. Você sabia disso? Nós não podemos, porque eu quero falar, vou falar. Meu irmão, não faça isso. Eu tenho autoridade para falar. Eu sou o seu líder. Só que existe um líder maior, que é Deus. Ele está aprovando. Ele está, na verdade, concordando com isso, igreja. E nós devemos ter esse cuidado. E olhando para este versículo, eu disse, meu Deus, como nós precisamos aprender, né? Muita coisa, né? A Bíblia diz, aquele que se acha que sabe tudo, ele não sabe de nada. Senhor, eu sou teu servo, eu sou um eterno aluno. Eu sou um eterno aprendiz. Amém? Deus, Ele nos ensina a falar. Você está entendendo isso nessa noite? É. Deus ensina nós a falarmos com a nossa esposa ou não? Deus ensina as irmãs a falar com seus esposos ou não? Hã? É, irmão? Amém, irmãs? Né? Ensina. Deus ensina nós falarmos com as ovelhas do Senhor, que essas ovelhas não é minha, nenhuma de vocês é meu. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre vocês. Vocês têm um dono. Quem é esse dono? E ai de mim se eu não tiver sabedoria para falar com vocês. E Paulo, para que na verdade eu venha trazer uma palavra. Glória seja dado em nome do Senhor. Quem pode exaltar o Senhor? Amém. Veja o 5 aí, por favor. 5 do texto. O 5 do texto. 4 e 5. Ainda com que, irmãos? Sabedoria para com os que estão de quê, irmãos? De fora, e remindo o tempo. Ou seja, olha aí, ele está falando de quê? De cuidado. O crente está lá com o incrédulo. Aí começa os dois juntos a falar de futebol. Vai ganhar quanto para Jesus isso aí? Hein, pastor? Vai ganhar quando? Ele vai dizer, ei, rapaz, vamos domingo para o estádio, mas é ou não é? Hein, queridos? E outros assuntos do mundo. Cuidado, os nossos assuntos, principalmente com aqueles que ainda estão de fora. Ou seja, eu aprendo o quê? Que eu devo ser crente na igreja, mas ser crente lá fora também. Continuo sendo crente, amém, queridos? Ou não? Continuo sendo crente. Ainda com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, ou seja, aproveitando, porque, irmãos, o nosso tempo ele é pouco.
Se tem uma coisa, o homem, ele vive pouco. Estamos aqui agora, você nos assistindo. Eu posso, na verdade, garantir que amanhã nós estamos vivos? Não. Posso estar e posso não estar. O certo é uma coisa: se eu não estiver aqui é porque o Senhor me chamou para um lugar muito melhor, que é a sua glória. Mas se eu permanecer aqui é porque Ele quer que eu cumpra, na verdade, o meu papel, que é pregar a palavra do Senhor e aproveitando o tempo, sendo sábio também no tempo que Deus tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz aí Efésios 5, 15 e 16. Efésios capítulo 5, 15 e 16, por favor. Portanto verde, olha só, portanto verdes, falando aos irmãos de Éfeso, verde prudentemente, como que? Andais, não como nécio, como louco, né? Mas como que? Como sabe. Esse sabe aqui, irmãos, é aquele onde diz lá, é Tiago, quem não tem sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Remindo, aproveite. Sempre digo para as pessoas, meu irmão, viva hoje. Aproveite o dia de hoje. Faça o que agrada ao Senhor hoje. Ande hoje na presença do Senhor. Ande hoje como um verdadeiro crente, hoje. Porque os dias são maus. O amanhã, primeiro, não nos pertence, mas deixa cuidar dele mesmo. Os dias são maus. Veja o que diz também veja se é 1 Tessalonicenses 4 e 12, por favor. Para que andeis, o que, irmãos? Olha só que palavra maravilhosa, né? Andei o que, irmãos? Honestamente, para os que estão de fora, e não necessitei de coisa alguma. Ou seja, cuidado, né? Seja honesto, né? Com os que estão de fora, ou seja, né? Dê o exemplo de um verdadeiro crente, né? As pessoas, e não necessitei de coisa alguma, porque o Senhor é quem cuida de nós, amém? Quando a gente anda assim, quantas pessoas, né, andam por aí enganando, né? Enganando, né? As pessoas não crentes. Mas seja honesto. Seja honesto. Ele diz, para com os que estão de fora, mas também devemos ser honestos com os irmãos. Mas o que ele está falando aqui, para os que ainda precisam aceitar Jesus através do nosso
comportamento. Eu só consigo isso aí, irmão, se eu tiver uma vida de oração. Uma vida de oração. Comprei um relógio por R$20. O relógio foi R$100. Eu vendo pelo mesmo preço. Estou ganhando nada. Deus está vendo. Amém, queridos? Comprei uma roupa, portanto, eu vendi por 3 vezes mais. Isso é honestidade? Hein, querido? Não, pastor, mas é negócio. Negócio é negócio. Tem pessoas que é assim, né? Negócio é negócio. Negócio é negócio, mas é com Deus. Negócio é negócio, mas é com Deus. Deus está vendo todos os nossos movimentos. Deus está vendo todas as nossas ações, queridos. E aí está. O último, por favor. 5 e 6, 4 e 6. A palavra, olha só, a vossa palavra seja o quê? Sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você está entendendo? A conversa do crente deve ser agradável, ou não? Né? A conversa do crente, da irmã, do irmão, tem que ser uma conversa agradável. Uma conversa que as pessoas se sintam, diga bem, se sintam bem. É um conselho dado, irmãos, a nós através da palavra. Ou seja, transmita, na verdade, luz para aquela pessoa. Agradável. Ou seja, uma palavra, na verdade, não assim uma palavra assim, com muita eloquência, não é isso não. É uma palavra que a pessoa entenda, na verdade, que a gente, na verdade, só quer o bem daquela pessoa. Uma linguagem santa, né? Veja o que diz aí 1 Pedro 3:15, irmãos. 1 Pedro 3:15. Antes santificai a Cristo como Senhor. Aonde? No vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor qualquer que vos pede razão da esperança que há em vós. Rapaz, eu percebi que depois que você começou indo para aquela igreja, rapaz, você melhorou em tudo, até na tua conversa. Como é que é isso aí, né? Você anda bem vestido, né? Você tem uma palavra agradável. Aí você começa o quê? Injetar Jesus na vida dele. Olha, Deus fez assim comigo, mas também vai fazer com você. Porque Ele te ama da mesma maneira que Ele me ama. E está lá em João 3,16. Está lá, João 3,16. O que Ele fez por mim, também fez por ti na cruz do Calvário.
É isso, gente. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno pretinho. Olha só. Aí é que ele fica pretinho de raiva. É ou não é? Se tu não largar isso aí, Deus vai te matar. Aceitar Jesus quando? Que Deus é esse? Mas aí ele pergunta: o que foi que aconteceu contigo? Né? Você está tão bem, Deus tem te abençoado, eu tenho visto que você tem mudado. Isso não é por merecer, é Jesus na minha vida. Quem tem Jesus na vida aí? É Jesus na minha vida. Né? Por quê? Porque a gente anda, meu irmão, não fica reclamando, ninguém fica murmurando, é verdade, irmãos? A gente fica só louvando a Deus, só agradecendo ao Senhor. Hã? Oh, que bênção, né? Aleluia, que Deus maravilhoso é esse e tal, né? Diferente do lado de fora. Diferente de quem não conhece a Jesus. Nós somos o que, irmãos? Diferente. Amém? Então, para concluir, veja o que diz Eclesiastes 10 e 12. E a igreja de pé, por favor. Eclesiastes 10 e 12. Podem ir para cá. Nas palavras da tua boca, do sábio, ao quê? Ao quê? A favor. Mas os lábios do tolo o devoram. Glória a Deus. Só tem sábio aqui no Senhor, né? Deus, Ele dá esse entendimento, Ele nos faz com que isso aconteça na minha vida, na vida de vocês. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos louvar o Senhor com um louvor bem abençoado por Deus.